bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e eu vou continuar conversando com vocês hoje sobre aquele conjunto de comportamentos que a gente identificou nos vendedores que têm dado resultado nesses tempos mais difíceis, o que eles fazem diferente dos demais vendedores. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o quarto comportamento que a gente identificou nesse conjunto de profissionais. E quando eu estava preparando o roteiro para esse vídeo, eu me lembrei do começo da minha carreira. No começo da minha carreira como vendedor, eu tinha uma sensação ruim quando eu comparava as visitas que eu fazia sozinho com as visitas que eu fazia com o meu gestor, as visitas que eu fazia acompanhado do meu gerente. Eu tive como primeiro gerente de vendas um profissional chamado Afonso, que me ajudou muito na carreira, que me ensinou muito, e essa comparação acontecia quando eu olhava para as visitas que eu fazia com ele e para as visitas que eu fazia sozinho. Então, que sensação era essa? Quando eu fazia a visita sozinho, eu achava que eu saía do cliente com uma visão muito pobre. Eu saía do cliente sem perceber as coisas. E quando eu fazia uma visita com ele, saía da visita com ele e a gente comentava a visita, me impressionava muito a visão que ele conseguia construir sobre o que estava acontecendo com o cliente. E eu falava, poxa, por que eu não consigo pensar assim? O que ele tem diferente, o que ele faz diferente que eu não consigo fazer? E ele tinha, já naquela época, esse comportamento que hoje a gente identificou que faz uma diferença enorme. Esse comportamento a gente chama de a capacidade de conectar os pontos. A capacidade de juntar tudo aquilo que eu estou vendo para construir um cenário, para ter uma visão clara. Então, essa capacidade de olhar para o todo, de entender tudo o que está acontecendo e juntar os pontinhos, ele faz uma diferença enorme no resultado de um vendedor. Muito tempo depois, e aí fui trabalhando isso e fui tentando melhorar nisso, mas muito tempo depois eu ouvi uma explicação que me tornou mais claro o caminho para fazer isso. A ideia é, eu devo olhar para o cliente, devo olhar para a situação que eu estou trabalhando num cliente sobre dois pontos de vista. O primeiro deles eu tenho que olhar para o que eu chamo de conteúdo, que é o centro do que eu estou tentando trabalhar, é o problema de negócio que eu identifiquei, é a dor ou ambição que eu estou tentando ajudar o cliente a resolver. Então isso está muito ali no centro e eu chamo de conteúdo. A segunda visão, a segunda perspectiva que eu tenho que ter é em que contexto esse conteúdo está inserido. Ou seja, esse conteúdo está inserido num contexto maior e nesse contexto maior eu tenho as pessoas que estão envolvidas, os interesses que essas pessoas têm, tanto profissionais como pessoais, eu tenho os concorrentes do meu cliente, eu tenho os clientes do meu cliente, eu tenho uma série de interlocutores, de agentes que participam do negócio do cliente, que eu preciso olhar de uma maneira mais expandida. Eu preciso entender a cultura que o cliente tem, como é que as coisas funcionam no cliente. Então, a capacidade de olhar para esse contexto em que o conteúdo está inserido e juntar essas coisas é que faz toda a diferença. Então, a sugestão que a gente tem para vocês é: adotem esse comportamento, aprendam a conectar os pontos. Dificilmente um problema vai ser resolvido fora de um contexto. E a capacidade que a gente tem de influenciar ou de gerenciar, ela é muito maior no contexto do que no conteúdo propriamente dito. Então, eu preciso juntar tudo aquilo que eu sei do meu portfólio, tudo aquilo que eu conheço da minha caixa de ferramentas, lembra que a gente conversou disso? Com tudo que eu aprendi, que eu identifiquei naquela análise que eu fiz, no diagnóstico que eu fiz do meu cliente, e preciso colocar isso em perspectiva. E colocar nas duas perspectivas. A perspectiva do conteúdo, onde eu mergulho no problema e vou tentar ajudar a resolver o problema em si. E a segunda perspectiva é como esse problema resolvido ou não resolvido vai influenciar em todo o contexto que ele está inserido.
Então, essa quarta característica, ela faz muita diferença na vida dos vendedores, porque elas ajudam a tornar o negócio relevante e elas fazem com que aquela solução de negócio que a gente está propondo faça sentido para o todo. Então, experimentem fazer isso no seu dia a dia, experimentem conectar os pontos, tentar entender sobre essas duas visões, contexto e conteúdo, e como é que vocês conseguem juntar essas coisas aliado ao poder do portfólio de vocês e a capacidade de criação que vocês têm de soluções que podem ajudar o cliente a pensar diferente. Então experimentem isso e boas vendas e até o nosso próximo vídeo.